Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E hoje estamos aqui para comentar tudo o que aconteceu, né? Nesse final de semana aí, principalmente a Série A, a Série B também com o Curitiba, até a Série C com o Londrina que reviveu aí, sobreviveu das cinzas. A gente vai comentar tudo o que aconteceu nesse final de semana do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro esse, né, que começou lá no sábado, 4 da tarde, com o Corinthians tendo uma vitória importante de 3-0 para cima do Atlético Goianiense. Vitória importante para o Corinthians, que ainda está na briga contra o ZR, né? Teve a estreia do Memphis Depay, né? Um cara que claramente ainda precisa estar em melhor forma física, mas que levou ali 46 mil pessoas à Arena Corinthians para acompanhar a sua estreia. Né? A gente já falou sobre isso aqui, eu acho que tem tudo para dar certo o jogador. Eu não o contrataria por 3 milhões de reais por mês, acho que é uma loucura, ainda mais do que vive o Corinthians, mas isso, enfim, não é papo para agora. A verdade é que ele entrou em campo a primeira vez, teve até uma oportunidade de fazer o gol, acabou não fazendo, e o Corinthians, neste exato momento, estou até com a minha cola aqui, é o 17º colocado com 28 pontos ganhos. Lembrando, né, o Corinthians ainda está em 3 frentes aí, eu digo 3 frentes porque está brigando contra o rebaixamento, né, vai aí disputar a semifinal da Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo, e amanhã já entra em campo contra a equipe do Fortaleza em casa, 9h30 da noite, para consolidar, né, para colocar aí de vez a sua vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O Corinthians, lembrando, né, venceu por 2-0 a primeira partida fora de casa e está com a faca e o queijo na mão para conseguir, né, essa classificação aí a mais uma competição internacional. É importante ser dito, falar até um pouquinho sobre esse jogo. Eu já disse aqui na semana passada, eu acho que o Corinthians é favoritíssimo, claro, mas não pode bobear. Não pode bobear porque o Fortaleza deu uma oscilada, mas já no final de semana, né, venceu por 4-1 a equipe do Bahia no Campeonato Brasileiro, está aqui em terceiro colocado no Brasileirão com 52 pontos. Então é uma equipe muito perigosa para você enfrentar. Eu acho que de maneira nenhuma o Corinthians pode, por exemplo, entrar com um time reserva amanhã se quiser pensar em classificação. Agora, né, já passando aí, o Fortaleza venceu por 4-1 a equipe do Bahia, foi um jogaço, né? Um jogaço principalmente ali do Marinho, conseguiu voltar a vencer o Fortaleza, é importante, e agora também vai para essa disputa aí na Arena Corinthians amanhã, 9h30 da noite, para tentar aí um milagre, vamos se dizer, né? Vai ter que jogar muito bem se quiser passar a semifinal da Sul-Americana. A gente teve também no Barradão no sábado, tô aqui com a minha cola, como já dito, né, o Vitória venceu por 1-0 o Juventude com gol de pênalti de Gustavo Mosquito, aquele mesmo que estava no Corinthians até pouco tempo. No sábado, 6h30, a gente teve o Fogão, hein? Será que esse ano o Fogão vai? Olha, para ser sincero, eu acho bastante provável. Já falei isso aqui nos últimos vídeos. Acho que o Botafogo esse ano se incorporou ainda mais, né? Claro, com um grande investimento gigantesco do John Textor, conseguiu vencer o Fluminense lá no último minuto com a falha do Felipe Melo, né? O gol do Luiz Henrique, que inclusive não comemorou porque é cria de Xerém, né? É um garoto criado ali na base do Fluminense. Eu acho sim que o Botafogo dessa vez tem grandes chances de conquistar pelo menos um título grande aí nesse ano, porque se reforçou para isso, foi um time que gastou para isso e vai ser inevitável que uma hora vai acontecer. Agora já passando para o domingo, às 4 da tarde, o Galo venceu a equipe do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que esse ano não está conseguindo emplacar, né? É um time ali de meio de tabela, não conseguiu ir longe nas suas competições. O Galo jogou com um time bastante mesclado no dia de ontem, né? O Davidson, enfim, fez o seu primeiro gol com a camisa do Galo, né? Teve um pênalti, inclusive, perdido por ele, mas conseguiu boa vitória, 3-0, né? Agora vai aí disputar com o Fluminense a vaga à semifinal da Conmebol Libertadores. Mas boa vitória do Galão, né? A gente sabe que é um time sempre muito forte, principalmente em casa. Agora aqui no Mané Garrincha, também 4 da tarde ontem, o Palmeiras venceu o Vasco. E o Palmeiras, cara, mais uma vez, claro, né? Porque já não tem outra competição a ser disputada, vai ser o time que eu acho que vai brigar até o final, até as últimas rodadas ali com o Botafogo para saber quem vai ser o campeão. Né? O Palmeiras com tempo para treinar, o Palmeiras que é muito bem treinado, a gente sabe. Palmeiras que sabe jogar o tipo de competição que é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Palmeiras vai ser o time que mais vai incomodar o Botafogo.
O Botafogo hoje joga o melhor futebol, o Botafogo tem ali o melhor elenco, né? Gastou muito, mas tem um time que está acostumado a jogar esse tipo de competição, tem um time que é muito aguerrido, tem um time que é muito bem treinado, e esse time é o Palmeiras. Para mim, é a única equipe que pode tirar do Botafogo o título de Campeonato Brasileiro, assim como aconteceu no ano passado. Ano passado numa situação completamente diferente, né? O Botafogo tinha que ter sido campeão, não foi, o Palmeiras aproveitou, mas esse ano de novo eu acho que pode ser quem pode tirar. 6h30 da tarde ontem, Grêmio e Flamengo. Flamengo com um time muito mudado, o Grêmio conseguiu a vitória, o Grêmio não conseguiu jogar um grande futebol, mas acho que valeu, claro, pela vitória, valeu por se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento. O Grêmio ainda tem jogos a menos, né? Ontem não tinha o Renato porque estava suspenso, o Renato Gaúcho, seu treinador, mas não conseguiu fazer um grande jogo, mas conseguiu fazer 3 pontos. Eu acho que, pelo que viveram durante esse campeonato, tanto o Grêmio quanto o Inter, eu acho que as duas equipes estão se encaminhando aí para sair daquele limbo, para sair do perigo ali de ZR. Eu acho que valeu pelos 3 pontos para o lado do Grêmio. Agora o próximo jogo, também 6h30, São Paulo e Inter. O Inter conseguiu uma vitória muito importante, hein? Faz 6 jogos, esse time não perde. Conseguiu uma boa sequência, é um time que tem 2 jogos a menos, e é um time que a gente falou em algum momento que poderia até brigar por ZR. É um time que neste exato momento, vou até vir olhar na tabela, né? É o 8º colocado com 41 pontos, mas tem 2 jogos a menos que todo mundo. Tem mais 6 para disputar, e se vencer os 2 vai a 47, passa o Flamengo, chega a 4º. Então assim, o Inter realmente, né, conseguiu se estabilizar ali com o Roger Machado. É um cara que no início do seu trabalho teve muita oscilação, né? O Inter não ganhava com a chegada do Roger, muita gente falou inclusive em interromper o trabalho dele, né? Mas a diretoria manteve, e aí tá colhendo os frutos agora, né? Eu acho que o Roger é um baita de um treinador, sempre gostei muito dele. Tem na sua comissão hoje Roberto Faria, inclusive, que trabalhou no Atlético, né? Esteve na Copa São Paulo deste ano com o Atlético junto com o Caco, eu conheço, inclusive um abraço para ele, é uma grande pessoa. Desejo sorte para o Inter no Campeonato Brasileiro. Aí a gente teve 6h30 também. Na Arena Pantanal, Cuiabá e Cruzeiro. Um empate em 0x0, não foi bom para ninguém, né? O Cruzeiro está próximo ali daquele G6, né? Hoje é 7º colocado, né? Com 42 pontos, os mesmos 42 pontos do Bahia. E aí que vem, para mim, até uma polêmica assim, do dia, né? A demissão do Fernando Seabra pelo Cruzeiro. Eu acho claro, né? Tinha alguns motivos sim para críticas, né? Vendo a internet falar, a imprensa mineira falar, eu acho que ele merecia sim algumas críticas, mas eu sinceramente não consigo ver motivos para a demissão do Seabra no Cruzeiro. De todo modo, aconteceu e agiu rápido no mercado, né? Já anunciou o Fernando Diniz. Eu acho que a gente sabe a cartilha do Diniz de jogar. Os times sempre começam jogando muito bem e depois ele vai perdendo elenco, né? Mas de todo modo o elenco do Cruzeiro é muito bom. Eu acho que ele pode sim fazer um grande trabalho no Cruzeiro, e eu já disse aqui que o Cruzeiro é o time favorito a chegar à final da Sul-Americana, né? Porque na minha concepção o lado da chave do Cruzeiro ele é mais fácil. E eu acho que o Diniz tem grandes possibilidades de fazer esse time chegar lá e quem sabe ser campeão com o Cruzeiro, né? Que já deixou claro o seu presidente e o seu novo dono da SAF, né? Que se chegar para uma Libertadores no ano que vem, o investimento ainda vai ser maior. Então o Cruzeiro também vai ser uma equipe que, assim como o Botafogo, por exemplo, dinheiro não vai faltar. Dinheiro não vai faltar, vai fazer grandes investimentos, vai brigar realmente por coisas grandes nos próximos anos. E se vier então um título nesse ano mesmo, já tendo gastado bastante no meio do ano, no ano que vem vai ter mais dinheiro ainda para investir, e o Cruzeiro cada vez mais vai ser um time que vai gastar mais e cada vez mais vai ser um time que vai estar sempre no topo aí do futebol brasileiro. E para fechar, né, tivemos aí o pior jogo da rodada, Criciúma e Atlético Paranaense, um 0x0. Muito difícil de assistir, é verdade, né? Eu acompanhei a partida, mas um jogo muito desanimado, né? Um jogo muito desanimado. As animações ficaram ainda por parte do Criciúma, né? O Atlético teve uma oportunidade de fazer o gol
com o Julimar no primeiro tempo, numa batida cruzada. E o destaque do Atlético foi o seu goleiro, né, Mikael? A gente já falou sobre ele aqui outras vezes, sabe que ele é um grande goleiro, sabe que ele é um grande cara, mas não dá para você jogar contra o Criciúma, com todo respeito ao Criciúma, né? Eu acho que vai merecer ficar na Série A, acho que vai ser um time que realmente vai ficar, né? O Tencati faz um ótimo trabalho no Criciúma, é um cara que desde os seus 6 anos no Londrina, eu sempre admirei o Tencati pelos seus trabalhos, conseguiu fazer do Criciúma, pegou o Criciúma na Série B do Catarinense, subiu, foi campeão da Série B, foi campeão também do Campeonato Catarinense, né? Faz uma campanha interessante na Série A, eu acredito que vai ficar na Série A, mas mesmo assim o Atlético não pode ir para lá e tomar o sufoco que tomou, né? Fazer do seu goleiro ali de 20 anos, que é um baita de um goleiro, o melhor em campo, mas eu acho que é muito pouco para uma equipe que quer pensar em coisas grandes, né? Muita gente reclama aí do Varini, muita gente reclama dos jogadores, eu acho que é um combo, um misto de tudo isso, né? Mas o Atlético precisa de todo modo pensar bem o que vai querer dessa temporada, porque lembrando, é a temporada de centenário do Atlético, e isso tá ficando cada vez mais vergonhoso, assim, na minha concepção. O Atlético tinha tudo para ter um ano mágico, né? E tá se tornando um ano realmente próximo de um pesadelo, né? O Corinthians é o primeiro time dentro da ZR, tem 28, e o Atlético é o 13º colocado, tem 31, então são 4 pontos somente. É verdade, o Atlético também tem 2 jogos a menos, mas nesse momento, principalmente pela sequência do Atlético, ela não é animadora, né? Vai enfrentar na quinta-feira o Racing fora de casa pela Sul-Americana, beleza? Mas no domingo tem o Flamengo no Maracanã, jogo dificílimo, geralmente é muito difícil o Atlético ganhar lá, né? E depois disso tem o Botafogo em casa. Então, assim, a sequência no Brasileiro ela é muito difícil para o Atlético, né? Só pegando aqui aí o terceiro jogo, depois esse é o Corinthians, que pode ser um time que vai estar muito provavelmente brigando ali para para sair dessa ZR, e o Atlético pode ser, né, nessa rodada aí um time que pode entrar, né, nessa zona de rebaixamento. Então o cenário ele é muito preocupante mesmo. É claro, né, o jogo de quinta-feira, nesse exato momento, virar a chave para o elenco, tentar, né, conseguir fazer um bom jogo lá e se classificar a semifinal da Sul-Americana, porque pode salvar o ano, mas tem que analisar esse Campeonato Brasileiro para não passar um vexame no ano do seu centenário e ter que jogar eventualmente a Série B do ano que vem, porque realmente isso seria um grande problema para a situação aí do Atlético. E a gente teve, né? A gente sempre fala aqui o Coritiba na Série B, que jogou no sábado à tarde, venceu a equipe do Ituano. Estou até abrindo aqui a classificação da Série B para a gente falar um pouco mais sobre isso, né? O Coritiba venceu, é o 8º colocado nesse exato momento da Série B com 40 pontos. É uma vitória muito importante. O jogo ele não foi um jogo bom de ser assistido, ele não foi um jogo cheio de emoção, mas ele foi um jogo que o Coritiba conseguiu vencer, né? No nosso último vídeo aqui, quando falei do Coritiba, eu disse, olha, é bom ver o Friso voltar a marcar. Ele é um cara que ficou na reserva após a chegada do Josué, mas ele é um cara importante. Eu sempre bati nessa tecla que o Friso merece chance nesse time do Coritiba, porque ele sempre produziu. Ele foi um cara que, no ano passado, em uma Tombense que basicamente não conseguia jogar, ele sempre foi um cara que se destacou, que chamou a responsabilidade. Eu sempre gostei dele, acho ele um cara bastante diferente, e mostrou isso nesse jogo, conseguiu fazer um golaço de fora da área já no segundo tempo, quase no final do jogo conseguiu, né, uma vitória importante para o Coxa, que claro, o 8º colocado, tem muita gente para jogar, essa é a verdade, né, o Sport ainda joga, Santos Novo Horizontino ainda joga, o Amazonas ainda joga, o Operário ainda joga, o América ainda joga, o Coxa vai ligar o secador aí para ver se consegue se manter, né, pelo menos aí a esses 5 pontos que é agora desse G6. E a gente fala, é muito difícil, precisa fazer uma campanha melhor que a do líder para conseguir, mas é aquela famosa frase, enquanto tem bambu tem flecha, né? Eu acho que assim, hoje a conta faltam 5 pontos, em 2 rodadas dá para chegar. Ah, mas todo mundo tem que perder? É 5 pontos, né? Vai pensando ali
porque assim vai pensando jogo a jogo, vai pensando que ainda dá, vai pensando que as coisas podem se melhorar, né? E o Coritiba que agora enfrenta o Goiás na sexta-feira, 9h30 da noite no Couto Pereira. Eu acho que esse jogo, né, é um confronto direto ali de times que estão querendo se aproximar, né, desse G4. Ele tem que ser crucial para o Coritiba. O Coritiba precisa vencer esse jogo e aí voltar a pensar realmente em coisas grandes. Eu tinha dito aqui, né, até em vídeos passados, que o Coritiba já precisava começar a pensar e programar 2025, né? Mas essa Série B, ela tá muito embolada. Ela tá muito embolada. Se você vence 2 jogos, você tá lá em cima. Se você perde 2, você começa a beirar a zona de rebaixamento. Então, nesses trancos e barrancos, o torcedor de Coritiba e o Jorginho, e os jogadores e a diretoria tem que acabar acreditando até o final, né? Vai precisar de uma arrancada, mas se ainda dá, tem que pensar que ainda dá. Beleza? E o que você achou aí do jogo do seu time? Deixa aí nos comentários, deixa aí a situação também do like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Ajuda muito a gente estar nesse novo formato, tentando falar sobre o futebol no Brasil no geral. Se você curtiu, deixa o seu like, deixa o seu comentário, inscreve no canal, porque ajuda muito. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.